Confira agora o que vai acontecer na próxima semana da novela Mãe, de 28 de dezembro a 2 de janeiro de 2026. No meio de um desentendimento entre Zeynep e Gans, Zeynep descobre o que a mãe foi capaz de fazer para ajudá-la quando aceitou defender o caso dela. Descobre que a qualquer momento a mãe pode perder a empresa que tanto lutou para conquistar. E é claro que nessa hora ela fica mal, fica pensativa, já que por essa notícia ela não esperava. No decorrer da semana, Duru vai surpreender e será surpreendida. E já no finalzinho da semana, Sinan vai confessar que ama Zeynep e vai fazer isso dentro de um hospital. Enfim, a semana começa assim. Gans demonstra uma irritação visível durante a conversa com Zeynep. O tom da discussão cresce aos poucos, até que Gans acaba revelando o que eu acabei de dizer agora há pouco. Algo profundo sobre o que aconteceu com a mãe porque ela defendeu a irmã. Ela conta para Zeynep que a mãe delas correu o risco para ajudá-la e agora está prestes a pagar o preço. A revelação deixa o ambiente carregado. A tensão entre as irmãs se torna ainda mais evidente. Diante dessa revelação inesperada, Zeynep fica completamente sem reação. Por alguns instantes, ela tenta organizar os pensamentos, absorvendo o impacto do que acabou de ouvir. Mas, aos poucos, ela começa a compreender melhor o motivo da inquietação e da postura tão rígida da irmã. Gans não está apenas exaltada, ela está preocupada, sobrecarregada e com medo das consequências que essa escolha que a mãe fez pode trazer para toda a família. Sensível à situação, Zeynep decide agir com humildade, com cuidado. Ela pede desculpas à irmã, reconhecendo que, em parte, ela tem razão e suas preocupações têm fundamento. Assume que talvez não tenha avaliado todos os desdobramentos de suas decisões. No entanto, deixa claro que existe um limite que não pode ser ultrapassado. Com firmeza e emoção, Zeynep reafirma que não conseguirá se afastar da sua filha Turna. Ela deixa claro que a sua ligação com Turna é inabalável e que nenhuma circunstância será capaz de fazer ela abrir mão dessa relação. Mesmo ainda bastante contrariada com a posição de Zeynep, Gans decide encerrar a conversa. Fala para a irmã que é ela que sabe, diz que ela sabe das suas escolhas. Fala que ela já é adulta e sabe muito bem das consequências dos riscos que ela está correndo. Após esse diálogo intenso, Zeynep procura Khalid. Visivelmente abalada, ela conta que acabou de descobrir o risco que ela correu para ajudá-la, ao assumir o caso dela de forma direta, com a voz embargada. Zeynep diz para a mãe que ela sente muito. Fala que não queria que ela estivesse passando por tudo aquilo. Ela diz que se sente culpada por ter colocado ela, as irmãs dela, naquela situação tão delicada. Khalid, por sua vez, reage com serenidade.
ela tranquiliza Zeynep, afirma que não se arrepende de nenhuma escolha feita até ali. Diz que tudo que ela fez foi por amor e fala que ela faria tudo outra vez se fosse necessário. Fala que aquela foi uma escolha convicta e garante que seguirá firme até o fim. Reforça que Zeynep é, acima de qualquer coisa, sua maior prioridade. O apoio da mãe traz um certo alívio, ainda que não apague completamente o peso que Zeynep carrega. Em seguida, Khalid tenta entender melhor o que aconteceu com Gunu. A pergunta desperta em Zeynep uma nova onda de emoções. Aos poucos, ela percebe que a mãe já sabia da verdade envolvendo o seu pai há muito tempo. Essa constatação provoca revolta e tristeza. Zeynep se sente traída por não ter sido informada antes e acusa Khalid de tê-la deixado se aproximar de Gunu, mesmo sabendo o que ela tinha feito. Antes de continuar esse resumão da semana, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Campinas, de Americana, de São Paulo, capital? Enfim, me conte ali nos comentários. Tomada pela emoção, Zeynep afirma que não quer mais contato com Gunu. A decisão sai carregada de dor e confusão, reflexo de sentimentos ainda não elaborados. Khalid tenta compreender a reação da filha e respeita o espaço que ela pede naquele momento. Assim que Zeynep se afasta, Khalid, preocupada, decide ligar imediatamente para Gunu, sentindo que a situação precisa de um cuidado especial, precisa de atenção. Gunu, por sua vez, vai até a casa de Nermi, uma antiga amiga que a recebe com carinho e afeto. O encontro é marcado por lembranças profundas. As duas relembram momentos difíceis que Gunu enfrentou ao longo de um período intenso de sua vida, repleto de desafios emocionais. Elas também falam das cartas que trocaram durante todo esse tempo, mensagens que serviram como apoio e esperança em meio às dificuldades. Preocupada, Nermi pergunta sobre Zeynep e demonstra curiosidade em saber se a filha foi bem acolhida pela família que a criou. Gunu responde com sinceridade e emoção. Diz que conseguiu vê-la, sabe que Zeynep está bem, sabe que ela cresceu com saúde, tornou-se uma jovem bonita e foi criada com carinho. Afirma que ela teve uma vida cercada de amor, com irmãs e uma família que a acolheu e que ela ama profundamente. Comovida, Nermi lamenta o destino difícil que separou mãe e filha por tanto tempo. Ela elogia o caráter de Gunu, reconhece sua força e sensibilidade diante de tantas provocações e demonstra solidariedade por tudo o que ela enfrentou. Enquanto isso, de volta à casa de Khalid, Duru leva uma sobremesa para Zeynep. Com delicadeza, comenta que percebeu que a irmã está ali fisicamente, mas que os seus pensamentos parecem estar longe. Diz que é evidente que o coração de Zeynep está voltado para a Turna. Zeynep concorda com sinceridade. Confessa que realmente está pensando na filha
e diz que gostaria muito de estar ao lado dela naquele momento. A saudade e a preocupação ficam claras em cada palavra de Zeynep, revelando que ela não para de pensar na filha. Duru demonstra compreensão, diz que entende perfeitamente essa inquietação, pois percebe que Turna não recebe de Sully a mesma atenção que outros recebem. Com cuidado, comenta que é visível como Sully se dedica mais ao relacionamento com o esposo dela, mesmo diante de atitudes que se repetem e acabam sendo sempre perdoadas. Ela diz que Sully sempre perdoa sem diz. Zeynep responde dizendo que acredita que Sully ama sem diz, mas lamenta profundamente que esse mesmo cuidado e dedicação não sejam direcionados a Turna também. A conversa revela uma mistura de tristeza e frustração. Duru, tentando amenizar o clima, insiste para que Zeynep coma um pouco e faz um alerta. Diz que ao ligar para Sully, ela pode acabar ouvindo coisas que a deixem ainda mais abalada. Apesar do aviso, Zeynep se mantém firme em sua decisão e diz que, acima de qualquer coisa, o que realmente importa é saber se Turna está bem. Fala que o resto é o resto. Afirma que não importa com o que Sully possa dizer a ela naquele momento, pois sua prioridade absoluta é o bem-estar da filha. Com o coração apertado, ela decide fazer a ligação, movida pelo amor e pela necessidade de ouvir que Turna está bem segura. Sinan entra em contato com Zeynep por telefone e pergunta se ela está em casa. Ao ouvir a confirmação, ele pergunta se pode passar lá na casa dela. Diz que ele quer conversar por alguns minutos com ela. Fala que ele precisa vê-la pessoalmente. Zeynep diz que está tudo bem, ainda que demonstre certa apreensão. Assim que desliga, ela comenta com Duru que Sinan está indo até lá. O tom da sua voz revela preocupação e ela admite que o seu primeiro pensamento foi Turna. Diz que pode ser que ele tenha alguma notícia sobre a filha dela. Duru tenta tranquilizar a irmã e sugere que o motivo da visita pode ser outro completamente diferente. Ela comenta, com um leve sorriso, que é bastante evidente que Sinan está interessado nela. Diz que está claro para qualquer pessoa atenta entender que ele gosta dela de verdade. Duru vai além. Afirma que, no futuro, é muito provável que os dois acabem juntos. Segundo ela, basta observar o jeito que Sinan olha para a irmã. Fala que é sincero o tempo todo. É impossível esconder um sentimento assim, na minha opinião. Duru enxerga o que Zeynep insiste em evitar, em não querer enxergar. Às vezes, quem está de fora consegue perceber sentimentos com mais clareza do que quem está ali vivendo a situação. O olhar de cuidado, a presença constante, tudo deixa bem claro que Sinan quer muito mais do que a amizade. E aí, o que você acha disso? Me conte ali nos comentários. Depois eu vou lá dar uma espiada. Zeynep ouve tudo com atenção e admite que a irmã pode ter razão em parte. Ela também percebe que Sinan demonstra sentimentos verdadeiros por ela. Fala que
Pelo jeito, realmente ele gosta dela sim. No entanto, deixa bem claro que ela não consegue pensar em romance ou envolvimento emocional nesse momento. Com firmeza, Zeynep afirma que não está interessada em ninguém agora. Seu foco está completamente voltado para Turna. Ela reforça que tudo que ela deseja nessa vida é saber que ela está bem, em segurança e tranquila. Zeynep deixa evidente que não permitirá que nada desvie sua atenção desse objetivo, pois, acima de tudo, sua prioridade absoluta é a sua filha. Pouco depois, Sinan chega à casa de Khalid e é recebido com cordialidade por Zeynep. Ela o convida a entrar e sugere que prepare 2 cafés para conversarem com calma. Sinan se mostra educado como sempre e logo no início pede desculpas por ter saído anteriormente sem avisar e por tudo o que aconteceu depois. Ele explica que a sua intenção nunca foi causar desconforto, mas apenas ajudar, e garante para Zeynep que é isso que ele quer o tempo todo. Zeynep reconhece as boas intenções dele e o agradece por sua preocupação. No entanto, ela também deixa claro que a sua decisão de ir sozinha havia sido tomada por ela e que ele precisava respeitar aquela escolha. Sinan concorda, admite que ela estava certa, mas confessa que não conseguiria se perdoar se algo negativo tivesse acontecido com ela. Sua fala revela o quanto ele se importa com ela e como age movido pelo cuidado e pelo sentimento que nutre por Zeynep. Durante a conversa, Zeynep pergunta como Sinan conseguiu descobrir para onde ela havia ido. Ele responde de forma sincera, dizendo que está tentando saber mais sobre ela, entendendo melhor a vida dela e suas decisões. A resposta deixa os dois visivelmente constrangidos por alguns segundos, criando um clima silencioso e carregado de emoção, no qual fica claro que existe algo não dito entre eles. Enquanto isso, em outro momento, Khalid se encontra com Gunu e comenta que o local onde elas estão é agradável e acolhedor. Durante a conversa, ela descobre que aquele é o antigo bairro de Gunu, um lugar repleto de memórias e histórias do passado, sem rodeios. Khalid pergunta o motivo do retorno de Gunu e menciona que Zeynep contou tudo o que aconteceu recentemente. Ela pede que Gunu compreenda as reações da filha, explicando que é natural que Zeynep esteja magoada, confusa e emocionalmente abalada ao descobrir uma verdade tão difícil. Gunu responde com calma e afirma que não voltou movida pela reação da filha. Ela revela que, no passado, ela foi obrigada a se afastar de Zeynep, uma decisão que não partiu dela, não partiu da vontade dela. Diante da insistência de Khalid para que conte mais detalhes, Gunu se fecha. Ela diz que existem coisas que não se devem serem ditas e lembra que passou 24 anos sem poder ver a filha, carregando essa ausência em silêncio. Deixa claro que a sua história é muito mais profunda e complexa do que qualquer
processo formal. Por fim, Gunu pede que Khalid não faça mais perguntas. Ela afirma que o seu retorno tem apenas um propósito: proteger Zeynep. Essa declaração encerra o assunto, deixando no ar um sentimento de mistérios e assuntos mal resolvidos. Enquanto isso, Zeynep segue inquieta e visivelmente aflita. A falta de notícias de Turna deixa ela assim. Para piorar, Sully não atende o telefone, o que só aumenta ainda mais a preocupação dela. Zeynep anda de um lado para o outro, incapaz de relaxar, sentindo o peso da espera e da incerteza. Sinan percebe o estado emocional de Zeynep e tenta acalmá-la. Com cuidado, ele sugere que talvez a atitude de Sully seja proposital, que possa haver algum motivo para o silêncio naquele momento. Ele fala com calma, tentando transmitir serenidade e confiança, mesmo sabendo que nenhuma palavra é o suficiente para aliviar completamente a angústia de uma mãe preocupada com a filha. Sinan percebe a crescente aflição de Zeynep e se oferece para ir pessoalmente até a casa de Sully e verificar a situação. No entanto, Zeynep recusa de imediato a ajuda dele. Ela demonstra receio de o que pode acontecer caso Cendiz esteja lá. Diz que é melhor evitar qualquer movimento precipitado, pois existem as possibilidades de Cendiz estar no caminho ou lá dentro da casa, e fala que poderia gerar desconforto ou interpretações equivocadas. A preocupação dela é agir com cautela, para não provocar as reações indesejadas de Cendiz. Algum tempo depois, com a mente ainda tomada pela inquietação, Zeynep toma uma decisão. Ela decide ligar para Ali. Ela acredita que Sully não desconfiaria dele e diz que a presença dele poderia ajudar ela a saber notícia de Turna. Ao ligar, Zeynep explica rapidamente a situação. Ali, sem hesitar, se coloca à disposição imediatamente para ir até o local e verificar como Turna está. A prontidão dele traz um pequeno alívio ao coração de Zeynep e eles combinam de ir juntos até lá perto. Fala que ela pode ficar lá fora esperando ele. Diz que enquanto ele se aproxima, ela espera lá na rua, lá perto. Sinan se despede, pede para Zeynep manter ele informado sobre qualquer novidade. Mesmo após a despedida, Zeynep permanece pensativa. Ali chega à casa de Sully e tenta entrar em contato com ela, bate na porta e quando vê que ninguém atende, ele liga no celular dela, mas ela também não atende, nem batendo na porta, nem tocando campainha e nem pelo celular. O silêncio é absoluto. Zeynep sente o coração acelerar na hora que Ali volta e conta para ela que não tem ninguém lá. Ele pede para ela manter a calma, explica que a casa está vazia, sem qualquer resposta. Essa confirmação faz com que a inquietação de Zeynep se intensifique ainda mais. Sua mente começa a criar inúmeras coisas, inúmeros cenários, e ela passa a imaginar que Cendiz pode, de repente, estar envolvida em uma situação que pode afastar de vez a filha dela. O receio de que
algo inesperado tenha ocorrido com Sully e Turna toma conta dos seus pensamentos, deixando-a profundamente abalada. Ali tenta tranquilizá-la, falando com voz serena e pedindo para ela respirar fundo. No entanto, Zeynep reage de forma emotiva. Ela afirma que não consegue manter a calma. Enquanto Turna não voltar, ela não vai se acalmar, ou pelo menos enquanto ela não tiver notícias. A sensação de impotência é evidente em suas palavras. Ela sente que perdeu o controle totalmente da situação e isso a deixa ainda mais angustiada. Mesmo insistindo para que Zeynep se acalme, Ali percebe que ela não vai se acalmar. Em um momento de sinceridade, Zeynep admite que se sente culpada por ter permitido que Sully levasse Turna. Ela se questiona constantemente se tomou a decisão correta e diz que talvez a culpa seja dela. Enquanto isso, Sinan entra em contato com ela. Ele diz que também está preocupado e pergunta se há alguma novidade sobre Sully. Zeynep responde que ainda não conseguiu nenhuma informação. Conta que ela e Ali estão juntos, fala que eles foram até a casa de Turna, mas não tinha ninguém lá. Fala que não encontrou ninguém, nem Cendiz, nem Sully e nem Turna. O tom dela revela cansaço emocional e apreensão. Sinan demonstra compreensão diante da situação e afirma que vai tentar uma alternativa diferente para localizar Sully. Ele diz que vai tentar descobrir onde ela está por meio do sinal do celular dela. Zeynep se surpreende e pergunta se essa possibilidade existe, se é viável. Sinan responde com segurança, garantindo que ele dará um jeito e pede para ela não se desesperar. Logo em seguida, Sinan entra em contato com uma pessoa de confiança dele e pede um favor delicado. Ele solicita ajuda para localizar Sully, mesmo ciente de que se trata de um procedimento sensível. Sinan assume total compromisso, total responsabilidade pela solicitação feita e fala que ele precisa disso e por isso ele está pedindo. Ele deixa claro que está fazendo isso não apenas por preocupação e pelo desejo de resolver uma situação o mais rápido possível. Em outro momento, Duru encontra Sarp. Ela pede desculpas pelo atraso e deixa claro desde o início que não deseja prolongar aquela conversa tão difícil. Com sinceridade, Duru admite que está desconfortável com a situação entre eles. Após refletir bastante, ela fala que decidiu colocar um ponto final no relacionamento deles. Diz que foi feliz por tê-lo conhecido e valoriza os momentos que eles passaram juntos, mas fala que acabou. Diz que é melhor assim e em seguida diz que agora, a partir daquele momento, eles serão somente amigos. Sarp reage com frustração. Ele afirma que, no fundo, ele já sabia que isso iria acontecer a qualquer momento. Fala que ele entende o que está acontecendo. Fala que ele já percebeu tudo e diz que ela está gostando de Ali. Mesmo que ela não diga isso diretamente, ele fala que já percebeu e nem adianta ela negar. As palavras dele carregam decepção, mas também de um certo jeito, um tom de aceitação, como ele sabe que ela está gostando de outro e não gosta mais dele.
fala que finalmente ela tomou coragem de dizer a verdade, embora não está dizendo verbalmente, mas está na cara que ela se apaixonou por Ali. Duru nega com firmeza as acusações e diz que ele está redondamente enganado. Fala que a interpretação dele foi equivocada, fruto da imaginação dele. Diz que a decisão de encerrar aquele relacionamento não tem nada a ver com Ali, mas sim com o fato de acreditar que a relação já não tem mais sentido. Fala que nada mais lá é natural. Fala que eles estão ficando juntos por ficar, pois já não existe mais expectativas de futuro entre eles. Duru deixa claro que não acredita que, se eles continuarem juntos, eles chegarão em algum lugar. Mesmo assim, ele insiste, continua afirmando que a situação é bem evidente e só não percebe quem não quer, só não enxerga quem não quer enxergar. Segundo ele, basta observar o olhar de Duru quando ela está perto de Ali, para entender que existe algo diferente ali. Ele diz que o jeito como ela olha para ele revela um sentimento que vai além da amizade. Afirma que ela está apaixonada justamente por aquele que sempre descreveu como somente um amigo e nada mais. Em um tom mais sensível, ele relembra que, em outro tempo, ela já esteve daquele mesmo jeito, com aquele mesmo brilho no olhar, quando olhava para ele. Confessa que percebe que há bastante tempo ela já não olha daquele jeito mais para ele e fala que isso não é nada bom. Diz que ele gostaria muito de ter a sua Duru de volta, mas sabe que isso dificilmente vai acontecer outra vez, e fala que infelizmente ele a perdeu de vez. Enquanto isso, após muita conversa e insistência, Karide consegue convencer Gunu a voltar, apesar do desconforto evidente e do receio em relação à reação de Zeynep. Gunu aceita, mesmo com o coração apertado. Ela sabe que o encontro pode ser difícil, mas entende que fugir novamente não será a solução. Determinada, Karide assume o controle da situação naquele momento tão delicado. Enquanto isso, Duru conversa com Ganzi e afirma que terminou o relacionamento com Sarp. Ela explica que a relação simplesmente não tem mais razão de ser. Diz que, com sinceridade, o término aconteceu por causa de Ali. Sem rodeios, Duru confessa que está profundamente envolvida emocionalmente por ele. A revelação deixa a irmã preocupada. Ganzi alerta a irmã sobre a possibilidade de alguém acabar se machucando naquela história, ou seja, mais alguém além de Sarp, principalmente Zeynep também, já que enfrenta tantas tensões. No entanto, Duru demonstra esperança, diz que acredita nos sentimentos dela, diz que ela tem convicção que vai dar tudo certo e diz que sinceramente é assim que ela pensa. No meio dessa conversa intensa, Duru recebe uma ligação de Ali e ele a convida para sair. Ela fica eufórica nessa hora, ela não consegue se controlar, a empolgação é tanta que ela já começa a pensar no que vai vestir antes mesmo de desligar. Em vão, a irmã tenta pedir para ela se acalmar, ficar menos eufórica. Enquanto isso, Karide e Gunu estão sentadas tomando café em silêncio.
cada uma mergulhada em seus próprios pensamentos. O clima é contido, carregado de expectativas, e nesse exato momento Zeynep chega. Ela é recebida pela mãe, que imediatamente tenta iniciar uma conversa. Karide pede para Zeynep ficar bem calma. Diz que tem uma surpresa para ela. Fala que Gunu está lá. Ela diz isso com cautela. Mas Zeynep desconversa e fala que ela não vai entrar. Diz que ela vai sair, pois ela não quer ver Gunu não. Nessa hora, Karide tenta pedir para a filha ficar. Fala que é melhor elas conversarem. Zeynep diz que não fica de jeito nenhum. E na hora que ela está saindo, escuta a voz de Gunu, que pede para ela esperar. Fala que é ela que vai sair. Visivelmente emocionada, com voz embargada, ela fala para Zeynep ficar tranquila que logo ela estará longe dali. Conta que já havia até saído da cidade. Conta que tentou ficar por lá e respeita a vontade dela. Diz que não vai fazer nada que ela não queira. No entanto, diz que reconhece que ir embora novamente significa repetir o mesmo erro do passado. Fugir sem tentar explicar, sem enfrentar a realidade. As palavras de Gunu pairam pelo ar, carregadas de arrependimentos e esperança. O silêncio que se instala revela que todos ali estão diante de uma encruzilhada emocional, onde qualquer decisão pode mudar profundamente o rumo das relações. Com a voz tomada pela emoção, Gunu fala que, com dificuldade, ela é obrigada a reconhecer que o clima realmente não é favorável a ela. Ela diz que já se afastou uma vez, acreditando que aquela decisão seria a melhor para Zeynep, mas diz que confessa que, naquele momento do passado, ela pensou que estava protegendo a filha, mesmo que isso lhe custasse uma situação irreversível. Agora, no entanto, afirma com firmeza que nunca mais vai repetir aquele erro. Diz que não deseja se afastar novamente, independentemente das circunstâncias. Zeynep fica olhando fixamente para a mãe enquanto ela fala e acaba escutando atentamente tudo o que ela diz. Ainda emocionada, Gunu completa que entende se Zeynep nunca mais quiser falar com ela. Aceita essa possibilidade com tristeza, mas também com maturidade. Diz que mesmo assim garante que sempre estará perto dela se acaso ela precisar, mesmo que seja à distância, mesmo que ela não seja chamada. Suas palavras são carregadas de arrependimentos, mas também de um amor intenso, um amor silencioso e persistente. Zeynep encara a mãe por alguns segundos em absoluto silêncio. Seu olhar revela um turbilhão de sentimentos que ela não consegue expressar naquele momento. Sem dizer uma só palavra, ela simplesmente passa pela mãe e vai para o sofá, seguindo adiante sem olhar para a mãe por nenhum momento sequer. O gesto é frio, mas carrega os sentimentos que ela tem naquela hora. Gunu permanece parada, observando a filha se afastar rumo ao sofá, sentindo o peso da distância que ainda existe entre elas. Algum tempo depois, Karide, Gunu e Zeynep estão reunidas na sala.
Embora todas elas estejam perto uma da outra, elas não conversam. O silêncio é absoluto, o ambiente permanece carregado. Tentando aliviar a tensão, a mãe de criação de Zeynep se aproxima com cuidado e oferece um chá numa tentativa simples, tentando acabar com aquele silêncio. Gulnum agradece com educação, mas diz que não precisa. Fala que ela não quer naquele momento. Pouco depois, o telefone de Zeynep toca. Do outro lado da linha, Sinan traz finalmente uma notícia que muda completamente o clima. Ele confirma que conseguiu localizar Sully. Explica que Turna está com ela, na casa da mãe de Cengiz. Ao ouvir isso, Zeynep sente um alívio imediato. A tensão que carregava no corpo parece diminuir consideravelmente. A sensação de finalmente ter uma resposta deixa ela um pouco mais tranquila. Sem perder tempo, Zeynep pergunta como a filha dela está. A resposta de Sinan é surpreendente e profunda. Ele conta que Turna parecia estar bem, tranquila e brincando com Cengiz. A informação deixa Zeynep confusa por alguns instantes. Ela reage com surpresa, tentando entender como assim? Como? Cengiz está brincando com a filha dela. Aquela situação realmente deixou todos sem entender nada. Sinan explica que também achou difícil entender, também achou difícil compreender tudo no primeiro momento. Diz que quando ele soube, ficou pensativo também, pois para ele aquilo foi inesperado. Mas fala que o mais importante é que Turna está bem. Zeynep fala que é verdade e agradece com sinceridade pela ajuda de Sinan. Diz que, se não fosse a iniciativa dele, ela não teria conseguido entender o que está acontecendo naquele exato momento com a sua filha. Reconhece que ele tinha razão desde o início ao dizer que o mais importante é saber se Turna está bem. Suas palavras são carregadas de gratidão e reconhecimento. Pouco depois, Zeynep consegue finalmente falar com Sully pelo celular. A conversa traz uma surpresa ainda maior. Sully fala de forma direta e inesperada. Diz que, enfim, Zeynep vai conseguir o que sempre quis. Afirma que ela pode ir buscar Turna para ficar com ela. A declaração pega Zeynep desprevenida. Sully explica que ela e Cengiz decidiram seguir um novo rumo. Conta que estão esperando outro filho e que, por isso, precisam dedicar muito tempo e atenção a essa nova fase da vida deles. Além disso, menciona que as condições deles no momento não estão das melhores e diz que tudo aquilo é para o bem de Turna. Por isso, acredita que o melhor para Turna é ficar com Zeynep, onde poderá receber atenção e cuidados o tempo todo. A notícia deixa Zeynep profundamente impactada. Misturam sentimentos e alívio, surpresa e emoção. Dessa vez, de forma surpreendente, Zeynep não age por impulso. Antes de tomar qualquer decisão, ela para, respira e reflete. Pela primeira vez em muito tempo, ela toma uma decisão coerente. Ela já está ali mesmo conversando com as mães, por isso ela resolve conversar com elas sobre esse assunto. Em vez de sair às pressas, ela conversa com elas. Zeynep conversa com as duas mães e conta com detalhes tudo o que foi dito na ligação que teve com Sully. Explica
o tom da conversa, as promessas feitas e as condições apresentadas, demonstrando insegurança e dúvida. Ao ouvir atentamente o que a filha diz, Kahid e Gunu reagem com preocupação. Tanto Gunu como Kahid diz que aquela situação soa estranha, confusa e mal explicada para elas. Há sinal claros de que aquilo pode ser tão simples quanto parece, porém é difícil. Fala que é mais certeza que Cengiz esteja aprontando outra vez. Fala que Zeynep não pode correr o risco. Mesmo assim, Zeynep questiona. Ela diz que, se ela não for, jamais saberá se tudo aquilo é verdade ou não. Argumenta que a única forma de descobrir se Cengiz está realmente falando a verdade sobre Turna é indo até lá. A dúvida toma conta dela, dividida entre o medo de cair em uma situação onde Cengiz está se aproveitando do amor que ela sente por Turna. Então, durante essa conversa, surge uma alternativa. Algum tempo depois, Zeynep descobre que tomou a decisão certa ao não ir, pois descobre que o comportamento de Cengiz deixou claro que ele não tinha intenções sinceras com ela outra vez. Demonstra que ele realmente estava aprontando alguma coisa que ela não soube porque não foi. Ainda nessa semana, Sinan e Zeynep acabam indo parar no hospital. E estranhamente é lá que ele diz que ama Zeynep. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.